Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Antunes e a partir de hoje eu estou aqui para gravar o nosso podcast Projeto Analista do TRT. Eu sou professor de Direito e Processo de Trabalho e vamos estar recebendo aqui convidados do mundo do concurso público, principalmente quem já atua muito e atuou, logicamente, né? A gente tem que falar isso aqui, em concursos de TRT. Inclusive hoje, nosso primeiro convidado é um cara que eu conheço há muito tempo, já atuou em várias turmas comigo de TRT. Tenho uma honra enorme de tê-lo novamente aqui nesse projeto. Ele é nosso professor de Direito Administrativo e o objetivo é justamente esse. O objetivo é, ao longo dos episódios, a gente conseguir mostrar para vocês os caminhos, de que forma eu vou me preparando, as disciplinas, que são as disciplinas mais utilizadas, de que forma eu estudo cada disciplina, isso é bacana, né? Traremos outros convidados, mas repito, né? O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, pelo menos para mim, tá? Pelo menos para mim ele é especial, que é o meu querido amigo, professor muito conhecido, Alexandre Prado, tá? Direito Administrativo. Eu vou até fazer o seguinte, eu não vou nem apresentar o Prado, eu vou deixar o Prado se apresentar e a gente vai batendo esse papo aqui, tá? Prado, boa, primeiro, antes de tudo, cara, quero te agradecer muito. Você foi muito solícito quando eu te falei, quando eu te chamei aqui para fazer esse primeiro episódio, você foi o cara que logo aceitou e eu queria muito aí te ouvir bastante, que eu sempre aprendo muito contigo, mas primeiro se apresenta. Muita gente já te conhece, mas tem muita gente querendo te conhecer mais ainda. Boa. Primeiro que é um prazer estar aqui, né? O Leandro, como ele falou, a gente é amigo há muito tempo, já trabalhamos em diversos projetos, né? Em diversos projetos que a gente capitaneou, né? Fomos coordenadores de cursos juntos, você já me coordenou, já te coordenei. Então a gente tem uma longa trajetória e sabe da excelência e do profissionalismo que é. Então é importante ressaltar que, obviamente, que primeiro eu aceitei e depois eu falei, e aí, como é que funciona? Né? Primeiro a gente aceita, depois diz como é que funciona quando tem credibilidade. Isso é fundamental. Então obrigado pelo convite e é sempre bom estar aqui. Quando ele fala que nos conhecemos há muito tempo, né? É importante ressaltar, é muito tempo mesmo. A gente está falando aí de aproximadamente aí 2 décadas. Né? Então tem uma longa trajetória e uma longa caminhada em relação a concurso público. E a gente está aqui hoje e é como ele disse, né? A gente já atuou, continuamos atuando e estamos ativos no mercado de trabalho e eu vou ressaltar aqui, são poucos os professores que já iniciaram há mais de 2 décadas e permanecem em sala de aula, literalmente. E o que a gente consegue extrair disso? Né? Você ficar 2 décadas aproximadamente em sala de aula, em contato direto com o aluno e com resultados de aprovação, então porque tem o valor e tem a experiência. Né? Então isso aqui é um mercado que eu digo que educacional quanto mais experiência se tem, maior a assertividade. Justamente porque a gente acompanha toda a evolução. Então, de um lado, tem a banca examinadora de concurso, que são pessoas também experientes, muitos dos nossos colegas, né? Que excepcionalmente naquele momento estão daquele outro lado. A gente já foi membro de banca ou é membro de banca examinadora. E aí sabe exatamente como se comporta. Por isso que não é muita novidade o aluno se deparar com o professor acertou, a dica dele foi certeira, enfim. E é justamente dessa relevância. Então, a nossa amizade vem de sala de aula para a vida pessoal, né? Muitos são amigos pessoalmente, depois vai para o âmbito profissional. O nosso começou ao contrário, né? Nos conhecemos em sala de aula e depois viramos amigos pessoais, de projetos, enfim, de coisas bacanas que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 20 anos. Então, muito obrigado por estar aqui presente. Essa é a primeira introdução de onde a gente se conhece. Isso. E só para poder esclarecer também, eu sou professor de Direito Administrativo de Legislação, né, que envolve aí a parte da Lei 8.112, no caso dos TRTs, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, e o Direito Administrativo, que é uma matéria que eu sempre defendo o meu lado, né, minha tese da minha disciplina, que eu digo que é a matéria mais importante para o concurseiro. Por que ela é mais importante? Começa com a minha matéria. Publicação do edital é puramente direito administrativo, perfeito? Isso. Realização de concurso, direito administrativo. Depois, investidura do servidor, estágio probatório, direito administrativo. A aposentadoria, não é isso? Direito administrativo.
vacância do cargo por aposentadoria. Então é direito administrativo do primeiro momento que ele tem contato com a disciplina até o último. Só que nesse ínterim, nesse caminho, ele precisa estudar outras disciplinas, com destaque para o direito do trabalho, processual do trabalho. Bom. Mas é importante ressaltar que a disciplina mais importante na vida funcional de qualquer servidor público é o direito administrativo, tá? Sem criar aqui polêmicas, a parte aí. Não, Você é convidado, então você pode criar polêmica hoje. Mas hoje em dia, você é professor, né? É óbvio, como você falou há muito tempo, né, cara? E é difícil a gente realmente ficar muito tempo nesse mercado, né? Porque, às vezes, as coisas vão acontecendo de uma forma que você vai se afastando. E, às vezes, nem porque você quer, efetivamente. Às vezes, o mercado ele vai mudando de uma forma que você pode não estar mais adequado, né? Sim. E a gente está aí sempre se atualizando. Como você falou, eu já trabalhei para você, né? Eu trabalhei muito num curso que você era sócio, à ocasião. Já fui coordenado por você em outros projetos, você também já foi coordenado por mim. E fomos professores em outros projetos, no final das contas, né? Isso é bem bacana. Agora, o Prado hoje... O Prado é professor há muito tempo, todo mundo sabe disso. Eu sei, inclusive, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu te conheço, que o Prado é servidor público também e tudo mais. O que o Prado hoje está fazendo, além de estar trazendo as aulas de direito administrativo para os concurseiros? Boa, vamos lá. E é só importante ressaltar que a gente é antigo, né? Isso. Nós somos atualizados, tá ok? Aí, então, a gente está com a atualização em dia. Nós estamos na última programação. Igual o telefone tem atualização, nós estamos bem atualizados, é importante ressaltar. Então, como ele bem falou, eu sou advogado de formação, né? Então, eu sou bacharel em Direito, exerci advocacia, sou professor. Posteriormente, eu me ingressei no Serviço Público Federal, então eu sou um servidor público federal de carreira e atualmente eu sou subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda no Estado do Rio de Janeiro. Então, quando ele falou aqui com a gente aqui, às vezes a vida vai nos afastando um pouco da sala de aula e, em certos momentos, nos coloca em certas oportunidades. Hoje eu estou em poucos projetos, né? E inclusive eu estou nos projetos somente 2 amigos. Eu não estou em projetos fora da relação pessoalidade e amizade que eu tenho, por causa da seriedade da entrega, por causa da otimização do nosso tempo, né? Como subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, a gente tem uma demanda muito grande do estado todo. Então, a gente está falando aí que eu tenho que atender, nós temos que atender dentro da secretaria 92 municípios. Então, tem que estar sempre atento. Cada município com uma peculiaridade, cada município com habilidade para geração de trabalho, emprego e renda. Então, eu sou servidor público federal de carreira e estou subsecretário de Estado. Então, é uma função muito importante. A minha condição lá é uma condição técnica, então eu fui justamente em decorrência dessa carreira, importante ressaltar, né? Pelo fato de ser um professor, pelo fato de ser especialista em direito administrativo e contratações públicas, pelo fato de ser um servidor público federal. Então, tudo isso me credenciou para poder ocupar espaços que eu chamo de maior relevância dentro da carreira pública. Então, como a gente está falando aqui de um concurso público do TRT, como a gente está falando aqui de uma carreira pública, esse credenciamento, essa credibilidade e todo o know-how que a gente pega antes de ingressar no serviço público, com um estudo dedicado e posteriormente já investido no cargo, nos credencia para ocuparmos e exercermos funções que eu considero como mais relevantes do ponto de vista de entrega. Todas as funções são importantes, são relevantes, mas algumas exigem mais e mais dedicação, porque você é responsável, né? Seja como gestor, seja como ordenador de despesa ou até mesmo com a responsabilidade de uma equipe. Então, isso que me credenciou para estar onde eu estou hoje, e eu sempre digo para todo mundo, né? Você que está procurando carreira pública, você pode galgar os mesmos espaços da iniciativa privada. A partir do momento que você é capacitado, é qualificado, oportunidades surgem. E o próprio Estatuto do Servidor permite ao servidor que ele seja cedido para outra esfera de poder, que ele possa desempenhar outras funções, que são chamados os cargos comissionados. E digo mais, existem funções públicas que só podem ser desempenhadas por servidores de carreira. Então, você abre um novo leque, né, que a gente brinca. Assim. O Leandro colocou aqui que ele já trabalhou num curso em que eu era sócio. Então, eu já empreendi na iniciativa privada. Foi um empreendedorismo numa etapa da minha vida
muito exitosa, muito proveitosa, nos trouxe bons resultados, né? Tanto do aspecto profissional quanto financeiro, mas chegou um momento da vida que a gente vai procurar outros desafios. E aí foi quando eu comecei a buscar os desafios na carreira pública. E eu entendi o seguinte, que eu tenho os mesmos desafios no público e no privado. A diferença é que no privado você pode ter um conhecimento empírico de vida que vai te levar a certos lugares. E no conhecimento público, ele exige a certificação. Então, quanto mais qualificado, quanto mais preparado, melhores oportunidades surgirão. Então, é isso. Sou servidor público federal de carreira, minha formação é jurídica, sou atualmente subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda e estou aqui no podcast, junto com o Leandro Antunes, falando um pouquinho dessa experiência que é bem bacana. Pô, que bom que você está aqui com a gente. E, cara, é legal isso que você falou, pelo seguinte, quem começa a se preparar para o concurso público, né? Essa é até uma primeira pergunta que eu vou te fazer, mas quem começa a se preparar para o concurso público, ele sabe, ou quem não sabe vai ter que saber, que não adianta só eu ler matéria, né? Que não adianta só eu pegar a lei e fazer leitura. Eu tenho que ter todo um direcionamento. Eu tenho que saber de que jeito eu chego ali. E hoje em dia eu fico muito feliz quando eu vou no TRT, eu sou advogado e sou advogado militante. Quando eu vou no TRT, por exemplo, que eu passo ali pelas varas do trabalho, pelas secretarias, e eu vejo um monte de ex-aluno, né? Ela fala, professor, outro dia eu estava tendo uma audiência online. E aí depois um aluno me mandou mensagem no Instagram. Pô, você hoje estava fazendo audiência lá, que eu era o secretário do juiz, tal, não sei o que, não deu para falar contigo. Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Esses dias até, cara, aconteceu uma situação engraçada no meio da rua, que eu teria que pedir até desculpa pro rapaz, porque eu estava falando ao telefone e estava numa situação complicada de dia a dia. Ele até passou por mim e falou que assim, você foi o culpado de eu ter entrado no TRT. E na hora eu não consegui falar com ele direito, sabe? Assim, e depois eu, caramba, não, peraí. Só que ele já tinha ido, acho que ele também estava andando e tal. É bem bacana esse reconhecimento que a gente tem dia a dia. Outro dia eu também estava dando uma caminhada, a menina também falou, você é o culpado de eu estar no TRT hoje e tal. Mas a gente sabe que o culpado não sou eu. O culpado são eles. Eles que conseguiram estudar, eles que conseguiram se preparar, eles que conseguiram, com o nosso direcionamento, na maioria das vezes, alcançar ali o êxito e hoje são concursados e tudo mais. O TRT, Prado, era isso que eu queria te perguntar. Ele é um concurso que o pessoal gosta muito. Ele é quase que um concurso à parte. Quem faz TRT costuma fazer TRT. Como assim? Pô, quem faz TRT costuma fazer TRT. É que costuma fazer vários TRTs. E aí o cara vai estudar muito direito do trabalho, muito processo de trabalho, administrativo, constitucional, português, não tem jeito, o cara tem que estudar bastante mesmo, sempre, né? Para todo concurso. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte, hoje quem está estudando para TRT, você acha que ainda dá para esperar o edital sair, para ele identificar quais são as disciplinas, o conteúdo programático, para ele começar a estudar, ou o cara realmente tem que começar a estudar antes, se preparar, porque é um concurso muito concorrido? Não, vamos lá. Começa pelos atrativos, né? Quais são os atributos do TRT enquanto concurso? Boa remuneração, né? Você tem a possibilidade de crescimento na carreira ali com as gratificações ao longo das suas qualificações. Então, conforme você vai se qualificando, você vai recebendo valores maiores dentro da sua estrutura de carreira. Você tem vários locais de trabalho. Então, você, quando fala em TRT, por exemplo, do Rio de Janeiro, você tem a capital, você tem interiores, você tem região dos lagos, você tem N situações em que você pode trabalhar. Ou seja, pode ser uma oportunidade, inclusive, de mudança de vida, no sentido de morar, de trabalhar, de você buscar a qualidade de acordo com a sua necessidade, né? Tem gente que entende que qualidade de vida é quanto mais tranquilo, melhor. Tem gente que entende que qualidade de vida é quanto mais agitado o local, melhor. E aí você tem essas oportunidades dentro da carreira, da estrutura do TRT. Isso que eu estou falando do Rio, mas isso se repete em diversos estados. Quando a gente começa a comparar os tribunais federais como uma carreira que é bem atrativa, o TRT é uma das mais atrativas, né? Porque tem a parte preferencial de uma determinada disciplina ou que você pode gostar mais ou menos, mas o TRT é uma excelente atração, porque você tem mais de 20 TRTs espalhados,
Então, você tem mais de 20 oportunidades de concurso e, com isso, você multiplica a quantidade de vagas e a possibilidade de, ao longo do prazo de validade, você ser convocado. Então, a gente já tem os atributos, que são os atrativos do concurso, por si só, por essas características. E, com isso, naturalmente, você tem um maior número de concorrentes. E, além dessa parte de ter um maior número de concorrentes, as pessoas são bem preparadas. Então, a gente está falando hoje de acesso à informação. Então, todo mundo hoje sabe o que é concurso. Eu sou da época de concurso público, você só sabia pelo jornal que era impresso, que vendia às terças e quintas ou situação extraordinária quando saía um edital de concurso. E aí eu tinha que esperar a terça ou a quinta, né, dependendo, para poder tomar notícia dos concursos. Hoje, em tempo real. Hoje, um edital vai sair publicado amanhã no jornal impresso, que pouco se utiliza hoje, mas ele já foi mandado para publicação na noite de hoje. Então, essa informação já circula durante a noite, durante a madrugada. Quando você acorda, já está todo mundo sabendo qual é a disciplina nova, o que trouxe de conteúdo e o que não trouxe. E aí eu começo a dizer que virou a corrida maluca, né? A pessoa que está preparada, ela só vai no ponto do que foi alterado. Pronto. Então ela já está bem mais tranquila, porque ela consolidou o conhecimento, ela já vai no ponto certeiro, que é o que vai cair, né? Além do que ela já estudou consolidado, é o que vai cair também, porque se é novidade, eles vão cobrar. E aí você tem de tudo, né? Você tem o cara que é o aventureiro, que vai chegar ali e acha que vai estudar o edital todo em 60 dias, vamos botar uma média aí, né, entre 45 e 90 dias, e ele vai conseguir realizar uma boa prova, e muitas das vezes pode até conseguir de forma excepcional porque tem uma boa base, mas ele não vai estar concorrendo, porque se ele fez uma boa prova, o grau de dificuldade dessa prova não é tão difícil. Isso significa dizer que ele tem outros concorrentes. Então a gente tem aí duas situações que são bem importantes. A primeira delas é que você concorre consigo mesmo, tem que botar esse pensamento, né? É o que a gente chama de mindset ou mudança de pensamento. O que é isso? Se eu gabaritar uma prova hoje para o TRT, eu estou dentro do número de vagas? Não necessariamente, né? Pode acontecer de não. Já teve um caso, tá? Teve um caso de auxiliar judiciário do TRT que as pessoas gabaritaram e o critério de desempate foi a idade, pô. Então, nessa referência, essa pessoa fez o máximo dela, gabaritou a prova e não entrou. Tá? Mas é bem difícil, né? Geralmente quando hoje é praticamente improvável. Eu não gosto de falar a palavra impossível. Então, assim, hoje é improvável. Isso. Então, a resposta nesse caso seria, hoje em dia, sim. Isso. Né? Gabaritei, eu estou dentro. Isso. Só que quantas pessoas você conhece que gabaritaram nas últimas provas do concurso TRT? Não teve. Né? Por quê? Porque gabaritar significa dizer que você tem um conhecimento muito mais abrangente de todas as disciplinas. Ou seja, você é basicamente uma enciclopédia. E isso não vai te credenciar para você ser aprovado necessariamente. Mas isso é uma referência. Então, o que acontece quando se aplica e se estuda de forma correta? Eu sempre digo que estudo para concurso público é a teoria de Pareto, que você aplica. 80-20. Ou seja, eu tenho 80% dos conteúdos que sempre caem. E eu tenho aqueles 20% que são variáveis, né? Então, é importante você ter um direcionamento. Então, nós, enquanto... Eu gosto de nos chamar de instrutores nesse caso, né? Nós somos instrutores. Por quê? Eu não vou te ensinar o que uma faculdade de Direito te ensina em 5 anos, mas eu vou te direcionar de tudo aquilo que uma faculdade de Direito tem que é necessário para que você acerte as questões da prova. Então, nós somos instrumentos, nós somos instrutores que damos o encurtamento do caminho. Então, se você estudar sozinho, você consegue chegar lá? Naturalmente. Só que para você conseguir pegar aquele pulo do gato, como é que a banca se comporta, quais são os temas que são mais abordados naquele tipo de prova, qual é a banca que gosta de determinado tema, né? Como ela faz a abordagem, se ela é uma fonte que busca a letra da lei, legalista, se ela é algo que ela pega e faz um compilamento de disciplinas para fazer uma abordagem dentro do conteúdo, ou se ela é muito jurisprudencial, o professor ele está ali para isso. Então, o nosso trabalho, o nosso caminho é buscar o máximo de informações da banca, do conteúdo programático e dizer o seguinte, desse conteúdo, nessa banca, nessa abordagem, 80% das questões são isso daqui. E a gente já mastiga isso para ele. Então, ele consegue otimizar os estudos dele. E a gente tem um outro ponto também, que é o seguinte. Hoje em dia, se tem muito conteúdo solto e de qualidade.
O problema é que quando você não tem um conhecimento técnico para aferir se aquele conteúdo é bom ou ruim, é melhor você buscar um lugar, um ambiente em que tenha um conjunto de professores com essa experiência. Então isso encurta bastante, né? Eu diria para você o seguinte, se eu for hoje numa rede social dessa aí de vídeo, de streaming, né, gratuitos, tem bastante conteúdo de qualidade? Tem. Esse podcast possivelmente vai estar dentro de um conteúdo desse qualidade que tem dicas para você iniciar o estudo. Só que se você não conhece, se você não tem um conhecimento mais abrangente para saber se esse conteúdo é bom ou ruim, quantos podcasts tem na rede social? Muitos. Então, qual é a nossa função aqui? Pegar esse mais de 20 anos de experiência, pegar essa atualização do sistema operacional nosso que a gente sempre faz, buscar as referências de questões de provas anteriores, buscar jurisprudência atualizada, fazer com que busque os entendimentos não ainda consolidados, mas direcionados, orientações jurisprudenciais dos tribunais e principalmente daquele que você está galgando a sua vaga, buscando a sua aprovação no concurso. E o professor te direcionar e você ter alguém que você possa tirar suas dúvidas, ter alguém que muitas das vezes vai tirar sua dúvida sem você perguntar. Aí você diz o seguinte, mas como é que isso pode acontecer? 20 anos de sala de aula, eu digo que não tem pergunta inédita. O que existem é perguntas novas com base em novos fatos, ou seja, novos conteúdos, perguntas novas. Mas do conteúdo que já está consolidado não tem como. Vou dar um exemplo prático, né, para a gente poder discutir aqui. Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores, e vai cair para você. É desde 1990. Então, nós estamos em 2024, eu estou falando de 34 anos. Qual é a chance de eu perguntar alguma coisa na Lei 8.112 que não foi perguntada anteriormente? Mínima. Só se entrou agora, em 2024, alguma atualização. Aí, e essa novidade vai cair. Então, essa parte em que a gente consegue pegar um texto de uma lei, em que a gente consegue pegar as súmulas e falar, ó, dentre 400 súmulas, 500 súmulas, você tem essas e essas nesse tema. Pô, já criei uma correlação, né? E a parte didática. Qual é a forma de aprendizado disso daqui melhor? Eu sempre brinco, quando eu ensino organização administrativa, eu brinco com os bonecos, né? Para ele entender que um órgão faz parte de uma entidade. Em outras palavras, para ele entender que um braço e uma perna do boneco é comandado por um cérebro. Então, a entidade é o cérebro e os braços e as pernas são os órgãos. Então, quando ele faz essa associação, ele está preparado para qualquer tipo de prova. Ele tem um conhecimento básico teórico da legislação, ele tem a doutrina que explica esse conteúdo da legislação, ele tem a jurisprudência consolidada que vai pegando as brechas, né, e as analogias e utilizando isso nos casos práticos, e tem um professor que vai ensinar para ele como funciona a lógica da matéria. Porque toda matéria tem uma lógica. Então, quando você pega o direito administrativo, tem uma lógica. Eu sempre digo que tem espinha dorsal. Eu tenho que entender o que é administração pública, depois os princípios, depois os poderes, depois os agentes. E o que eles fazem? Praticam atos e realizam contratos. Pronto. Se eu peguei essa espinha dorsal e entendi essa lógica, depois eu vou só abrindo um tema. Então, quando eu pego, por exemplo, da administração pública, eu pego órgão e entidade. Aí eu explico para você, primeiro, segundo e terceiro setor. Eu estou dentro desse primeiro aqui, desse início. Se eu entendi como funciona a organização administrativa, o resto é consequência lógica, né? É o que a gente chama tecnicamente de corolário do direito administrativo. Ele tem um funcionamento. Então, a partir do momento que você desenhou dessa forma, tudo fica mais suave. Né? Tudo anda, né? Tudo fica caminha, mais solto. Né? É legal isso que você falou, essa questão da atualização, né? Porque, por exemplo, você tem uma noção. O primeiro concurso que eu lembro, assim, que eu preparei para TRT foi um concurso de 2004. 2004. E eu lembro que, na época, na prova de técnico judiciário, né? Isso é para o pessoal entender a evolução, 4 ou 3 questões foram acerca do prazo do recurso trabalhista. E os prazos nos recursos trabalhistas, né? O prazo, na verdade, ele é unificado em 8 dias úteis. Na época nem eram úteis, na época eram dias corridos e tudo mais. Então, por exemplo, qual é o prazo do agravo de petição? Qual é o prazo do recurso de revista? Qual é o prazo do recurso ordinário? Era mais ou menos isso. 8. Isso lá em 2004. O tempo vai passando. A gente está falando aqui, inclusive, de um projeto de analista, para o pessoal entender como as coisas acontecem. E numa turma, numa prova, por exemplo, de técnico, né, que vem passando o tempo, você começa a ter esse tipo de questão de qual é o prazo do recurso, considerada muito fácil. Então, as bancas não vão mais fazer aquilo que faziam lá, lógico. E hoje, se duvidar, não perguntam nem mais qual é o prazo do recurso. Por quê?
Porque eles sabem que se colocar aquilo ali, o cara se preparou, o cara estudou, e o cara fatalmente vai atingir a pontuação. E aí todo mundo vai atingir a pontuação. E aí você não vai ter o nivelamento, você não vai ter a separação, né? E é interessante isso porque na prova de analista, por exemplo, judiciário, que é o nosso objetivo aqui, a nossa preparação, eu quis fazer um paralelo com a prova de técnico para mostrar como já mudou. Na prova de analista, óbvio, muito mais, né? E aí, o que acontece muito em direito e processo do trabalho? Direito e processo do trabalho cai lei, né? CLT, Constituição Federal, e muita súmula e OJ, né? Súmula e orientação jurisprudencial. E, para o pessoal da área judiciária, jurisprudência também. Eu, por exemplo, sempre que eu falo ao pessoal que está se preparando e tal, eu falo, tem que ler informativo. Porque às vezes pode não cair o informativo X, mas o tema do informativo, ele pode estar ali. Eu, por exemplo, quando eu vou dar aula, uma coisa que eu faço muito, né? Eu vou dar aula, sei lá, direito do trabalho, duração do trabalho. Eu pego o site do TST e vou ler as notícias. Na jornada 12/36 aconteceu isso há pouco tempo. Opa! Esse aqui é um assunto que vem aparecendo muito, é recorrente. Vamos começar a colocar isso aqui de uma forma mais objetiva, mais concurseira. A verdade é essa, na aula. A gente tem que ser muito honesto. A gente, como você falou, a gente está há muito tempo nesse negócio e a gente já sabe mais ou menos como o negócio caminha, né? Assim, óbvio que eu não sou infalível. O ser humano não é infalível. Todo mundo pode errar. Agora, eu tento fazer de tudo para que o cara venha passar. Não tem satisfação melhor, e é isso até que eu quero te perguntar, do que você encontrar os caras aprovados lá no órgão. Pô, como eu te falei, eu vou lá no TRT, eu fico louco com a galera que fica lá, que fala comigo e aquela história toda. Aí, me diz uma coisa, Prado. Em direito administrativo, como é que é essa cobrança para a galera assim, da área judiciária, né? Porque eu sei que, lógico, vai cair Constituição, vai cair na 8.112, lógico, 8.112, mas como é que é essa cobrança aí de jurisprudência? Como é que é essa cobrança aí de informativos, STF e tudo mais? Como é que isso vem sendo cobrado? Da mesma forma. O direito em si como um todo, e o direito administrativo ele faz parte, né? A gente diz que o direito constitucional é a parte rígida, fixa, o direito administrativo é a parte móvel, né? A parte que tem mudanças e modificações, que é o direito vivo, a gente trabalha muito com isso, porque os posicionamentos vão se modificando, né? Então você tem um entendimento hoje de uma determinada responsabilidade de legislação e depois tu tem a jurisprudência. Então, por exemplo, quando você fala de improbidade administrativa, né? Você tem a alteração em 2021 da Lei 8429 de 92, em que ela tira a culpa, né, como uma forma de você ser responsabilizado, fala do dolo, traz algumas alterações de dispositivos, mas o Supremo se posicionou em algumas situações justamente sobre responsabilidade, sobre o alcance, sobre os prazos e sobre os efeitos daquela decisão. Então, é muito cobrado também, principalmente numa prova de analista judiciário. Você, quando está falando de uma prova de analista judiciário, eu estou falando de um bacharel em direito que eu tenho que trazer um parâmetro, uma régua, né? E qual é a régua que eu quero? Eu quero um analista judiciário que vai auxiliar o magistrado na feitura de um relatório, de uma sentença. Então, ele vai já fazer todo o arcabouço para facilitar o trabalho do magistrado para poder proferir a sua sentença. Então, quem faz a parte de pesquisa, quem faz a parte de organização, quem vai buscar situações parelhas para poderem se aplicar ali, é justamente o analista judiciário da área judiciária. Então, você está falando de um bacharel em direito voltado para isso. E não pode ser diferente. E ao invés de eu perder muito tempo de treinar esse cara, capacitar e dizer para ele quais são as fontes que ele vai buscar para compilar, eu já quero pegar ele pronto. E como é que eu pego ele pronto? Na prova de avaliação. Então, você tem a etapa da avaliação objetiva, que eu já pego ali a jurisprudência, tanto as súmulas quanto as orientações, e isso é importante ressaltar que é dos tribunais superiores, então você tem o STF, você tem o STJ, dependendo da competência da matéria, e tem que ficar antenado. Então, assim, informativo é padrão, tem que fazer leitura. E dos casos aplicados nos casos concretos. Então, você está falando aí de uma evolução do trabalho, emprego e renda, e isso gera consequências, né? A história da terceirização, da quarteirização, da uberização, né? São expressões que vão sendo utilizadas que a Justiça do Trabalho cuida no dia a dia. E a partir desse momento vai trazendo consequências e reflexos no mundo jurídico.
Então, estamos falando aí de uma cobrança do direito como um todo, e o direito administrativo não é diferente, que eu tenho que estar muito bem antenado. E aí, quando você começa a falar isso, fala assim, então, ferrou. Eu tenho que ter uma nova disciplina chamada informativos, né? Então, eu tenho direito administrativo, direito constitucional, trabalho, processo de trabalho, e tem também, em português e outras disciplinas que são essenciais para o concurso, eu tenho que também estudar o informativo. TST, né? Do STJ, do STF. E qual é a vantagem de você ter um instrumento que é um facilitador? Que eu digo isso, que a gente é um instrutor, né? É que a gente já traz essa compilação e já diz para ele o seguinte, ó, o que mudou nos últimos 2 anos, o que não caiu na última prova, o que mudou referente de lá. Porque, como eu disse, não tem como você perguntar algo que não foi perguntado, exceto aquilo que foi modificado. Então, a gente está falando que 70% dos assuntos estão em provas anteriores. Aquele 30% é a sua aprovação. Porque 70% todo mundo tem acesso à mesma informação. Agora, se eu pego para você os informativos, a orientação, a tendência e as últimas decisões dos tribunais referentes àquela matéria, isso facilita muito. Né? É. Quando você tem lá um determinado tema e eu trago as súmulas relacionadas a eles, as orientações e as jurisprudências das turmas relacionadas àquele tema e os entendimentos majoritários, eu faço ganhar um tempo absurdo. Então, é mais ou menos o seguinte, ó, você tem esse mundão aqui para estudar, mas se eu pegar e te dar esse caminho aqui, eu vou encurtar. E aí você vai pegar onde você tem mais dificuldade. Porque eu sempre digo que toda matéria que você estuda tem um ponto que tem mais dificuldade e todo concurso que você estuda, você tem aquele pontinho que você não entende. E eu digo o seguinte, o ideal é entender. Só que a gente está numa corrida. Quando não entende, é decorar. E como é que eu decoro? Já tem que me dar pronto. Porque se eu não conseguir entender, como é que eu vou decorar? Então, se o professor me dá essa encurtada de tempo e ele já me entrega aquilo ali, falou, ó, entendeu? Pô, não consegui entender, mas ele disse que o prazo é esse, ele me disse que a situação é essa, me disse que a responsabilidade nesse caso concreto é aquilo. Pronto, se levou para a prova, é assim que vai ser. Então, tem muitas questões que são acertadas, não porque você entendeu o conteúdo, mas que alguém facilitou para você e disse o seguinte, entendeu? Não consegui entender, então decora que isso vai cair. É. E isso já facilita bastante, né? Um encurtador aí do seu tempo. Deixa eu te falar uma coisa, te perguntar, na verdade, mais uma pergunta, né? Isso está virando quase que um quiz aqui, né? Mas essa daqui é porque você está trazendo muita coisa interessante aqui para o pessoal que estuda, né? Claro que o bate-papo aqui não é de direito administrativo só, é de TRT e direito administrativo no TRT. Agora tem uma coisa interessante, por exemplo, em direito do trabalho e processo do trabalho também, tem digamos assim, um marco muito importante que é a reforma trabalhista, que é de novembro de 2017, né? E ela vai ser cobrada por muito tempo ainda nos concursos, né? Muito tempo, eu tenho certeza que os caras vão utilizar a reforma trabalhista ali como algo que vai ser crucial para saber se o cara está atualizado, saber se o cara estudou, saber se o cara sabe o que é aquilo. Às vezes pode pegar um ponto ali e naquele ponto ele... Deixa eu ver se ele estudou isso aqui. Até porque, Prado, alguns pontos da reforma trabalhista já foram declarados inconstitucionais. Essa é uma temática muito interessante, porque o direito e o processo de trabalho, principalmente o direito material, ele vem sendo muito discutido no STF. Muitas temáticas do direito material chegaram ao STF e vêm sendo discutidas ao longo do tempo. E eu acho que, óbvio, são alvos do concurso público. Agora, no direito administrativo, assim, ao mesmo passo aí que a reforma trabalhista, tem algo hoje que é, digamos, novo, ou algo que não é tão novo como a reforma trabalhista, mas que ainda consideram muito relevante e que é digamos, um sistema de cobrança da banca que para ela é interessante saber se o candidato está preparado para aquilo? Eu vou levantar aqui 2 temas. Então, você que está assistindo aí, eu acho que vale a pena anotar. O primeiro é sobre a responsabilidade civil, né? Que a gente teve alguns fatores recentes de responsabilização por acidentes, né? Então, a gente está falando aí da situação das barragens, estamos falando de situações que houve muitas mortes, impactaram muito. E a segunda situação é uma situação bem recente, que é do regime jurídico.
né? A história da estabilidade do servidor, do regime jurídico único, o STF se posicionou agora. Então eu posso adotar novamente a disposição que vinha sendo suspensa lá pela ação direta de inconstitucionalidade da possibilidade de eu contratar pessoas pelos 2 regimes dentro da mesma entidade. Então eu posso contratar o estatutário para as atividades de carreira e tipos de Estado e eu posso contratar sob o regime da CLT das atividades que não são de carreiras típicas de Estado e atividades que são essenciais para o funcionamento. Então isso daí foi um posicionamento que foi retomado. Desde o dia 2 de agosto de 2007, tinha uma decisão judicial da ação direta de constitucionalidade suspendendo o artigo 39 da Constituição, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível e admitida a possibilidade de adoção dos 2 regimes e certamente vai cair no seu concurso. Então, isso daí já é um ponto que a gente está falando de discussão recente, mas de um tema velho. Né? A gente está falando aí da Emenda Constitucional 19 de 98, que acaba com a obrigatoriedade do regime jurídico único, né? E adotando a possibilidade de ser contratado pelo regime da CLT. Como houve um vício formal, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de constitucionalidade, numa suspensão liminar que perdurou até 2024, suspendeu a eficácia, voltando a vigorar o texto antigo, manutenção do regime jurídico único. E agora volta o sistema híbrido da possibilidade de contratação pela CLT para algumas atividades e a manutenção da Lei 8.112 no âmbito federal, né, e das leis estaduais dos seus estatutos do regime jurídico único estatutário. Então, esse é um tema antigo, discutido durante anos, que tem um posicionamento agora do Supremo Tribunal Federal. Então, certamente, é um tema que vai cair na sua prova. Então, eu te dei aí 2 dicas de questões de provas, pode anotar já aí, né? Para quando sair lá o seu concurso, que são situações muito discutidas sobre a parte da responsabilização. Na verdade, eu acabei falando 3, né? Da própria parte da improbidade administrativa, que já houve uma consolidação de dúvidas suscitadas no passado, da possibilidade de responsabilidade ou não de pessoa jurídica por ato de improbidade, enfim. Tudo isso são temas bem relevantes e que eu apostaria que cairia na sua prova. Então, a gente está falando ali da história do Pareto 80-20, então tem 3 temáticas aí super importantes que vai cair na sua prova. Fica ligado. Não, perfeito. Perfeito. Eu acho que essa questão que você trouxe, né? Você falou lá no início, né? A questão da atualização mesmo, né? Às vezes, eu falo muito isso com os alunos. Quem está estudando, por exemplo, em casa e pega a CLT, vamos imaginar assim, ele pode encontrar, por exemplo, um artigo dentro da CLT que vá falar num percentual de hora extra, por exemplo, de 25%. O cara que está lendo lá, né, a CLT física, dependendo da editora, não está, digamos, riscado ou marcado, nada disso. E aí o cara chegou na prova, porque gabarito 25%. Só que não tem hora extra 25%. Mínimo é 50%. Né? Todo mundo que realiza hora extra vai receber no mínimo 50%. Ah, mas por que ainda consta na CLT? Consta na CLT porque até agora ninguém efetivamente realizou uma reforma do texto da consolidação. A verdade é essa. A CLT ela é de 43, mas ela é um verdadeiro Frankenstein. Né? É cheio de leizinha ali que os caras soltam, um artigo que muda, como outras legislações também. Aí, geralmente, o aluno, quando eu falo isso, ele fala assim, poxa, mas como é que eu vou estudar sozinho, então? Como é que eu consigo fazer isso? Eu falei, olha, é por isso que eu costumo dizer que é importante você ter um suporte. Alguém te dizendo efetivamente onde você tem que chegar. Até hoje, ô Prado, a CLT, ela fala em junta de conciliação e julgamento, né? Que foi extinta já, desde a emenda constitucional. Se eu estiver errado, eu peço desculpa, mas 24 de 99. A emenda constitucional 24 de 99 extinguiu essa representação classista. E hoje é vara do trabalho. Mas você pega lá a CLT, ele fala lá, ela ainda fala lá, compete a junta de conciliação e julgamento. Aí quando chega na hora da prova, para esse cara que só leu aquilo ali, são órgãos da Justiça do Trabalho. Aí Sim. Logo na primeira vem junta de conciliação e julgamento. Aí é o momento que o cara vai lá e marca, porque foi o que ele leu, no final das contas. Então, a atualização, ela é muito maior do que a gente até está colocando aqui. É a atualização de todo o contexto de estudo, no final das contas. Até a forma de você estudar, ela muda, né? Óbvio que a gente sabe que não tem, para mim, pelo menos, não sei qual é a sua opinião, não tem receita de bolo para passar em concurso. O que você tem é estudo,
o que você tem é dedicação, o que você tem é disciplina, né? E aí, queria te perguntar, a gente está caminhando aqui para o nosso final, mas eu queria te perguntar o seguinte: tem alguma dica que você queira dar aí para o pessoal em relação a roteiro, a programação? Não estou falando de estuda isso esse dia, estuda aquilo aquele dia, mas tem algo que você considera muito vital na preparação? Por exemplo, você é aprovado em concurso público. O que você fez na época, inclusive, para você ser aprovado? Como foi sua preparação? Bom, vamos lá. Assim, só para fazer até porque eu sou um cara que eu acho bacana o direito de trabalho, mas eu também vou defender meu lado. Ele falou de uma situação da CLT, e tem toda a razão quando ele expõe que a lei diz uma coisa, mas quando você vai pegar outros conjuntos, né, de fontes do direito, traz de forma diferenciada. Eu tenho exemplo clássico do estágio probatório na Lei 8.112, pô. Até hoje está lá ainda escrito que é de 24 meses e você tem parecer do Ministério Público, você tem decisão do STJ, decisão do STF e ainda tem da AGU, falando que é de 36 meses o estágio probatório. Então é esse tipo de situação que o legislador não atualizou e não trouxe para o presente que induz a erro aquele que só lê a letra da lei, né? E aí é o seguinte, mas só a letra da lei é ruim? Não. Eu vou te dar algumas dicas que eu acho que são interessantes. Tudo aquilo que for letra de lei, é importante você consolidar o conhecimento. Então, quando você tem uma fonte que é letra de lei, por exemplo, no direito administrativo, Lei 8429, Lei 9784, Lei 8.112, o que é importante eu fazer? Primeiro, ter conhecimento do texto literal da lei, né? Tem uma questão, que foi uma questão que caiu em 2004, que ele queria saber qual das doenças, na prova TRT, gerava aposentadoria, na época era chamada de invalidez permanente, tá? Atualmente o nome é incapacidade. Invalidez permanente. Aí tinha lá a parte que falava sobre cardiopatia, que era só a grave, não cardiopatia, eles fizeram covardia, né? Você tem neoplasia maligna, cegueira posterior ingresso ao serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível incapacitante, espondiliartrose anquilosante, só doença maneira. E eles botavam, queria saber qual delas que geraria a invalidez permanente, que atualmente é incapacidade. Então, assim, isso é uma exigência de literalidade. Então, a dica que eu sempre dou é o seguinte: só estudar a lei funciona? Não. Mas qual é a técnica melhor para aprender uma legislação? Eu sempre digo que é o estudo reverso. Questões da letra da lei. Isso é importante. Depois que eu fiz isso, eu consolidei um entendimento que eu chamo de conhecimento básico. Agora eu vou buscar na súmula, na jurisprudência e na doutrina o que complementa ou diverge ali. Por exemplo, o estágio probatório. Se eu pegar a literalidade da lei, está escrito 24 meses. Então, onde que eu encontro esses 36 meses? Justamente, eu encontro na doutrina, eu encontro na jurisprudência, então eu encontro nas demais fontes. Quando a gente fala de uma prova para o TRT, quando a gente fala de uma prova de nível superior de analista judiciário, eu não tenho como estudar isso de forma isolada. Então, eu diria para você o seguinte: consolidação básica. Eu preciso conhecer as leis que se aplicam. Então, questões de provas anteriores é fundamental. Como é que eu vou, a partir do momento que eu entendi aquela base, como é que eu vou expandir e fazer a distinção? Através de doutrina, jurisprudência e costume. A doutrina não faz sentido eu comprar todos os autores. Então, ou eu tenho um texto compilado, ou eu tenho, que é o mais que eu recomendo, que é o meu professor compilando esse conteúdo. Então, eu vou falar, Maria Silva Zanella de Pietro entende que a aposentadoria é um ato composto. O STF entende que é um ato complexo. Pronto. Prado, e aí? Ele não me dá referência bibliográfica. Se na minha prova vier perguntando, você acha que vem perguntando como? STF. Então você marca que é um ato complexo. Mas com base em quê? Com base na experiência, com base no conhecimento, com base no estudo. Então, a minha dica para você é ter um bom material. Isso é fundamental. Exercícios de fixação de legislação. Muitas questões de provas anteriores. Súmulas, doutrina e jurisprudência, alguém para te ajudar. Então, o professor ele vai compilar esse conhecimento, ele vai te ajudar e vai te entregar já mastigado. Se você fizer isso, pegar esse conteúdo todo e começar a gerar o seu próprio material com base nesse conteúdo, não tem como dar errado. Porque você amarrou toda a fase de conhecimento que nós temos. 80% das pessoas têm conhecimento sinestésico de aprendizado. Então, ele tem que ler, ele tem que ouvir e ele tem que praticar. Então, o que eu te ensinei aqui? Leu, praticou através das questões lá e
ouviu o seu professor. É 100% de retenção do seu conteúdo. E a melhor estratégia é, a partir do momento que eu estudei um tema, esse tema não pode cair em esquecimento. Então, dentro do meu cronograma de estudos, eu vou ter que fazer a minha revisão. E essa revisão, ela pode ser feita de N formas. Através de questões do conteúdo já estudado e consolidado, através de perguntas e respostas, se você souber estudar dessa forma, funciona bem, e através de direcionamentos. Então, intensivos, pílulas, dicas, isso funciona muito bem. Então, se você pegar esse, que não é uma receita de bolo, mas eu digo que é o seguinte, é o fundamento básico do negócio, isso vai funcionar, pô. Porque tem pessoas que aprendem de forma isolada, são poucas, só ouvindo. Tem pessoas que aprendem só lendo de forma isolada, e eu estou falando dos 20%. Os 80%, que eu sou assim, acredito que você também, é como? Pegando o conteúdo, ouvindo, lendo e aplicando. Não tem erro. E se eu fizer um cronograma de aprendizado em que eu faça uma revisão periódica dos conteúdos, eu vou consolidando. E aí, qual é a vantagem de você começar a estudar com antecedência? Quando sair o edital, eu só preciso estudar aquilo que não está consolidado. Então, você já sai na frente de muitos candidatos e a sua aprovação já estava garantida pela consolidação do conhecimento. E aí vem a sua classificação dentro do número de vagas, que é justamente esse diferencial, de você ter esse pulo do gato, essa forma consolidada e sair na frente dos seus concorrentes. Perfeito, cara. Ótimo, ótima dica. Eu, na minha disciplina, eu falei lá da leitura da lei, né? Mas eu sempre aconselho, nas duas, a fazer uma coisa no início. Por exemplo, pega o edital, se ainda não tiver edital, pega o edital anterior e verifica os assuntos. Vamos supor, tem lá assim, remuneração e salário, ou salário e remuneração. Aí você vai na CLT, do artigo 457 ao 467. Primeira coisa que você vai fazer é ler. Primeira coisa que eu falo. Mas é pouco, né? 457 ao 467 vai ter parágrafo pra caramba, vai ter um monte de coisa. Fui estudar a jornada de trabalho, que começa no artigo 57. Acabou. Vou ler o artigo 7º da Constituição. Esse eu acho que é o ponto de partida, né? Tem que fazer isso. Pelo menos na minha disciplina tem que fazer isso. E aí, lógico, acumulando com tudo que você falou aqui, eu tenho certeza que os caras vão arrebentar aí no concurso. Tem uma coisa que é óbvia, só fazendo um adendo, se você me permitir. Claro. Mas assim, a obviedade às vezes não é notada. Por que toda a legislação se divide em título, capítulo, seção, subseção? Boa. Isso é uma lógica. Perfeito? As pessoas falam assim, hoje eu vou ler 100 artigos. Porra, mas esses 100 artigos, eles estão interligados? Não. Porque muitas das vezes não são os 100. Então, assim, vale muito mais a pena eu começar a entender a lógica de abordagem da legislação e, ao invés de botar uma meta de artigos, colocar uma meta de títulos, capítulos, seções e subseções. Porque ali eu fecho o meu ciclo de conhecimento e eu consigo fazer questões consolidando aquilo ali. Então, eu acho que isso é uma coisa para se notar. Na CLT dá para se fazer isso, né? No direito administrativo também dá, direito constitucional, que toda vez que eu estiver estudando uma legislação, que eu não bote como meta um número de artigos, mas que eu bote como meta a temática, igual você falou. Então, se eu vou estudar a parte da remuneração nos dispositivos que você falou, ali certamente se encerra ou uma seção, ou uma subseção, ou um capítulo, ou um título. Então, o direito ele é lógico, só que a lógica dele é jurídica, não é a lógica matemática. Então, se o professor ele consegue te passar essa lógica, igual eu estou explicando, como é que você estuda o direito administrativo, como é que eu recomendo? Porque naquela lógica, eu pego a linha de raciocínio do cérebro da maioria das pessoas. Então, por que quando você sai da aula, você sai achando que sabe tudo, e aí quando você começa a fazer questão, você vai encontrando certas dificuldades? Por um simples e único motivo. Você não entendeu a lógica aplicada ali. Você, muitas das vezes, está fazendo questões que não têm relação direta com o tema, mas sim de forma indireta. Então, quando você pegar uma temática, tenta encerrar o assunto. Pô. Então, se eu peguei ali remuneração e salário, quais são as jurisprudências que falam sobre aquilo? Quais são os dispositivos da lei que falam aquilo? Tem alguma outra lei que está fora da CLT, que versa sobre o tema e está no meu edital? Sim. Então, eu vou pegar aquilo ali e vou fechar o ciclo do pensamento. Então, isso aí eu acho que é uma dica que é válida, principalmente para quando você fala para o TRT, quando você fala para analista judiciário, é um ponto que você lida com o direito. Perfeito. E o direito, ele tem uma lógica jurídica. Essa lógica, quando é entendida, você fica imbatível, imparável. É isso aí, imparável. Eu até fiz um material
de súmulas e OJ separados por assunto também, de direito e processo do trabalho. Justamente para isso aí que você falou. O cara vai pegar um assunto e deixa eu ler as súmulas aqui referentes a recursos no processo do trabalho. É isso. Cara, eu acho que é o caminho, né? Acho que é um dos melhores caminhos, né? Bom, Prado, falamos pra caramba, né? Não tem jeito, né, cara? A gente se encontra... Pois é, mas tá passando e passou. Cara, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, né? Pela sua valorosa contribuição. Você contribuiu muito aqui comigo, lógico, sempre, mas tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui agora ficou com um gostinho até de quero mais, mas a gente pode fazer um 2 falando aí de outras coisas. Bota aí, hashtag volta. Hashtag volta. Bota aí, hashtag Prado 20 anos. Você que conhece o Prado há 20 anos, estudou na apostila dele e tudo mais, esse é outro Prado. Mas é o mesmo Prado atualizado. Né? Quer dizer, é um outro Prado. Deixa eu contar um mas fato. É o mesmo professor. Eu fiz essa postagem. É que eu ia falar do teu cabelo, mas tudo bem. Pode falar. Eu fiz uma postagem na rede social, agora não me recordo qual foi, de uma apostila que eu tinha feito, acho que foi em 2020. Não sei. Alguma coisa assim. Tava na época da pandemia, então tava todo mundo muito parado. Eu botei uma apostila. E aí o aluno me mandou no privado a minha apostila 2006, do TRE. Caraca. E ele falou assim, guardo até hoje. E eu respondi para ele, nem eu tenho essa. 2006, né? 2006, porque a gente botava o ano do curso, né? A gente tá falando de curso muito presencial, né? Não existia nem aquela minha empresa. Então, assim, isso me dá muito orgulho, que mostra o seguinte, ele falou assim, Alexandre, eu tenho até hoje e ainda a uso. Porque existem conhecimentos, igual eu estava dando o exemplo da Lei 8.12.90, que ele vai perpassando ao tempo. Então, não muda. Estabilidade, continua sendo estabilidade 20 anos atrás, 20 anos hoje. Estágio probatório, o conceito continua o mesmo, o que mudou foi o período. Então, assim, esses conhecimentos, quando são consolidados e você materializa através da revisão, você leva isso ao longo do tempo. Então, nós estamos falando de 20 anos atrás. O Leandro Antunes não possuía nem essa pinta charmosa que ele tem. Essa pinta brotou posteriormente. Brotou. Ele tinha um pouco mais de cabelo e era longo. Pede para ele postar uma foto que ele tem, né? Porque ele pegava onda no arpoador de cabelo longo. Vocês vão ver o que eu tô falando. Para mim que eles vão ver que agora, isso é mentira. Quando você olha para mim, você percebe que eu estou do mesmo jeito. Igualzinho. Né? Um garoto, um menino. Né? Um jovem mancebo de 20 anos. Jovem. Com 45, mas assim... Mudou pouca coisa. O que o Prado de hoje falaria para o Prado de 20 e poucos anos atrás? Continua, vai dar tudo certo lá na frente. Pode seguir essa receita aí, que essa receita está dando certo. E qual é a receita? É essa que a gente está falando, né? De que o estudo de qualidade, ele vai do material bom, de qualidade, de um instrutor, que é o professor, que vai te direcionar para esse caminho, e você vai ter que utilizar essas técnicas que a gente falou aqui ao longo do programa. Então, você que está assistindo essa fala aí pontualmente, vale a pena você assistir na íntegra até mesmo a nossa conversa, porque tem muita coisa boa. Então, eu queria de verdade aqui agradecer a presença. Nosso papo é sempre um papo leve, um papo tranquilo, e vocês participaram aí, e é importante a gente debater dessa forma para você poder entender que aqui a gente está juntando experiência, conteúdo, conhecimento, e o que a gente quer sempre, que é o maior reconhecimento de qualquer professor, é a sua aprovação. Exatamente. Né? Você ser reconhecido na rua e o aluno falar com você, que é o seu colega de trabalho, ou então um profissional que às vezes até seu ex-adverso está do outro lado por algum momento, ou então está na condição ali de julgador, de analista, é gratificante demais. Né? E isso aí não tem preço, que é o nosso maior orgulho, é saber que você alcançou o resultado através dos instrumentos e dos mecanismos que você tinha à sua disposição. Perfeito. Bom, então com isso, vamos fechar nosso primeiro episódio, viu, gente? Primeiro episódio do projeto Analistas do TRT, o analista do TRT, né? Porque eu vou ter analistas, né? O projeto é analista, mas eu vou ter vários analistas. Já agradeci aqui ao Prado, né? O regulamento do nosso podcast, na cláusula X, diz que eu não posso contrariar convidado. Então, tudo que ele falou, que ele não mudou, que ele é a mesma coisa e tudo mais, eu vou ter que aceitar, tá? Mas fecho aqui muito feliz esse episódio, sabendo que nos encontraremos outras vezes, na verdade. E eu espero que a sua preparação seja sempre a melhor possível, tá? Ó, beijos.
E assim Abraço. será. Manda um beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Abraços. Abraço. Uma Né? Tem próxima. que fazer ainda Tem completo. Tem que fazer. E espero ver vocês assistindo aí mais vários episódios aqui do programa. E espero poder contar sempre com um convite aí. Sempre que vocês quiserem ouvir alguma coisa, eu acho que a gente pode contribuir com sempre um pouquinho. Tá bom? Vem com a gente. Obrigado. Tchau.